Hoje, dia 21 de agosto, quarta-feira, esse é o seu devocional Esperança Diária. Eu sou o pastor Oswaldo. O versículo do dia está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Nesse versículo, a gente vai tratar de um tema que geralmente nós não queremos parar para pensar nele. Até evitamos essa palavra, morte. Mas esse texto fala sobre isso. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Eu quero ler esse verso todo que diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam por sua salvação. Esse texto, nessa quarta-feira, nos leva a ter um olhar profundo sobre esses dois temas, a morte e a vida eterna. Esse versículo nos mostra sobre a importância de entender sobre a finitude da vida humana e a eternidade que nós podemos ter com Deus. A morte aqui é apresentada como a porta para o juízo. A primeira parte do versículo nos lembra dessa realidade que é inevitável, que é da morte. Todos nós, sem exceção, experimentaremos a morte física. E após a morte vem o juízo, um momento em que cada um de nós vamos prestar contas a Deus de todos os nossos atos diante de Deus. Essa perspectiva, ela pode ser assustadora para algumas pessoas. Para outras pessoas pode ser algo muito confortante, saber que após essa vida eu estarei a eternidade toda com Deus. Mas esse texto nos leva a uma reflexão para que a gente possa pensar sobre como estamos vivendo essa vida, as escolhas que estamos fazendo. Porque a segunda parte do versículo vai falar de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de salvação, de que Jesus, o Filho de Deus, se ofereceu em sacrifício uma única vez lá na cruz, no Calvário, para que ele pudesse pagar através do seu sacrifício os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. A morte de Cristo na cruz foi um ato de amor incondicional. Através da morte de Jesus, o homem pode ser reconciliado com Deus. O texto apresenta mais uma verdade: a ressurreição de Cristo nos garante que ele está vivo e que assim como ele ressuscitou, nós também teremos a vida eterna, libertos do pecado, no lugar onde não haverá mais dor. Mas algumas reflexões desse texto para a gente terminar o nosso vídeo a morte não é o fim. A morte física é apenas uma transição para a vida eterna. A questão é, para onde nós iremos? A importância do arrependimento. Quando fala da pessoa de Jesus, lembrando da morte, mostra que a morte de Cristo oferece para você perdão, mas é preciso arrepender-se dos seus pecados para que através de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você tenha certeza da eternidade com Deus e não tenha mais medo da morte. A esperança da vida eterna é o que nós temos, a promessa da vida eterna. Isso nos dá força para enfrentarmos as dificuldades da vida, nos motiva a viver uma vida que agrade a Deus, porque nós sabemos e esperamos um novo céu, nova terra, uma eternidade na presença de Deus. Portanto, esse texto nos chama hoje a necessidade de vivermos uma vida com propósito, sabendo que um dia estaremos diante de Deus, sabendo que um dia seremos chamados para uma vida que tenha significado. Nós precisamos deixar aqui um legado positivo. Portanto, querido, você está preparado para esse dia? Só através de Jesus a gente pode estar preparado para esse dia. Só Jesus pode dar para você a vida eterna. Busque nele. Deus te abençoe.